estamos aqui agora para resolver algumas questões referentes às classes, né, morfológicas que estudamos até agora, ok? Que foi substantivo, artigo, adjetivo e verbos. E foi só essas, né? Até aqui, tá? Então, primeira questão aqui da nossa apostila, que você já sabe, né? Se houver vontade de adquiri-la, basta entrar em contato conosco, ok? A apostila é esta daqui, ó, tá? Apostila só com questões de concursos, questões anteriores. Valeu, galera? Então, vamos lá para a nossa questão. Diz assim, ó, a frase: Marcela é a mais educada de todas as alunas da classe, ok? Ele pergunta, né, não coloquei aqui para diminuir o espaço, né, pergunta em qual grau o adjetivo educada está flexionado. Ele pergunta em qual grau está. Superlativo absoluto analítico, superlativo absoluto sintético, comparativo de superioridade, superlativo relativo de superioridade. Então vamos lá, galera. Primeiro, para ser comparativo, né, falamos isto na nossa aula, para ser comparativo, ou você precisa ter uma comparação direta entre duas pessoas, ou você precisa ter uma comparação direta entre duas qualidades do mesmo ser, ok? E superlativo, eu tenho o absoluto e o sintético. O absoluto é aquele que não tem comparação com ninguém. Eu só falo que a pessoa ou é muito educada ou é educadíssima, não tem comparação com ninguém. E o relativo é relativo a um grupo, ok? Então vamos analisar aqui, ó. Marcela é a mais educada da classe. Ela é a mais educada de todas as alunas da classe em relação a um grupo. Todas as alunas da classe em relação a um grupo. Então isso daqui, ó, caracteriza um grau superlativo relativo, porque é relativo a um grupo. Ok? E aqui, neste caso, né, mais educada de todas as alunas da classe, é um grau o quê? De superioridade. Superlativo, relativo, porque é em relação a um grupo, e de superioridade. Então, nosso gabarito está aqui, ó, letra D. Ok? Só recapitulando, né? Superlativo absoluto. Não tem comparação com ninguém. Basta, se eu fosse fazer um superlativo absoluto, eu colocaria assim, ó, Marcela é muito educada. Aqui, ó, não tem comparação com ninguém. Eu estou falando que Marcela é muito educada, então é absoluto. E é um absoluto analítico, porque está vindo com o auxílio de um advérbio, ok? Advérbio de intensidade. O sintético é aquele que quando eu emprego o quê? O sufixo no final do adjetivo. Ficaria assim, ó, Marcela é educadíssima. Aqui, ó, eu só acrescentei o quê? O sufixo no final da palavra do adjetivo educado. Então, continua sendo absoluto, porque não tem comparação com ninguém. E agora é o que? Sintético, porque eu acrescentei somente um sufixo. O analítico é por meio do advérbio e o sintético por meio do sufixo. E se fosse um comparativo de superioridade? Aí eu teria que estar comparando dois seres, né? Marcela é mais educada que, ou do que, tanto faz, João. Aqui, ó. Agora sim, eu estou comparando, ó, diretamente Marcela a João. Comparativo de superioridade. Estou falando que ela é mais educada, ok? Então, galera, espero que vocês tenham entendido, ok? Daqui a pouco eu volto com a próxima questão. Valeu! Fala, galera! Estamos aqui para mais uma questão da nossa queridíssima apostila. A questão diz o seguinte, ó, marque a alternativa em que se destacam locução adjetiva e adjetivo nas frases. Ele quer uma locução adjetiva e um adjetivo. Primeiramente, você precisa saber a diferença entre locução adjetiva e adjetivo. Isso foi falado lá na nossa aula de adjetivos. Eu explico para você novamente. Locução adjetiva é mais de uma palavra, que estas palavras não necessariamente são adjetivos,
mas que exercem no seu todo uma função de adjetivo. E qual a função do adjetivo? Caracterizar, qualificar um substantivo. O adjetivo ele vai estar se relacionando, caracterizando, qualificando um substantivo, ok, galera? Então, ó, vamos começar a nossa análise de baixo para cima, da letra D. Houve um momento de silêncio, todos os rostos empalideceram. Vamos lá, momento de silêncio, essa é a palavra, esse aqui é o que está destacado lá. De silêncio, está se referindo a quem? Momento, correto? Momento de silêncio. Ok? Bom, momento é substantivo? É substantivo sim. Tanto que antes dele eu tenho o quê? Um artigo indefinido. Ok? Então esse cara aqui, ele está qualificando, caracterizando o momento. Um momento de silêncio. Está caracterizando que momento é esse. Então, ó, ele está exercendo a função do adjetivo. E é uma locução. Por quê? Eu tenho mais de uma palavra em que eu tenho uma preposição e um próprio substantivo. Uma preposição e um substantivo estão exercendo a função de um adjetivo. Então, eu falo que é uma locução adjetiva. Ok? Tudo bem? Só que aqui, ó, todos os rostos empalideceram. Esse cara aqui, que é o que está destacado, né? Ele não é adjetivo, porque ele quer uma locução adjetiva e um adjetivo. Isso aqui é o que, gente? Um substantivo. Rostos. Tanto que, olha só, o que tem antes dele? Um artigo. Ok? O artigo, ele sempre vem antes do substantivo ou substantivando, tornando o substantivo uma outra palavra. Então, olha aqui, ó. Rostos é o que? Substantivo. Então, a letra D não é o que eu quero. Ele quer uma locução adjetiva e um adjetivo, ok? Vamos letra C, ó. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Ao pino do sol. Do sol aqui, ó, que é a preposição mais o artigo o, né? Do, e o substantivo sol. Eles não estão caracterizando a palavra pino, que é um substantivo, ao pino do sol. Então, ó, do sol está o quê? Caracterizando o substantivo pino. Ok? Então, isso daqui, ó, são 3 palavrinhas, né? Que estão exercendo a função de um adjetivo, estão caracterizando um substantivo. Se eu tenho mais de uma palavra com função de adjetivo, isso aqui é o quê? Uma locução adjetiva. Lembrando que locução, gente, é uma reunião de palavras, ok? Aqui nesse caso eu tenho uma preposição de mais o artigo o, né? E mais o substantivo sol. Então, ó, 3 classes, né? Com função de adjetivo. Juntas, elas exercem a função de adjetivo. Continuando, ó. Ela repousava em um claro da floresta. Olha aqui, galera. Claro. Esse claro aqui, toma cuidado. Por quê? Português é uma matéria contextualizada. Claro, pode exercer função de adjetivo tranquilamente. Só que neste caso aqui está exercendo a função de um substantivo. Primeiro, tem um artigo antes. O artigo indefinido 1. Primeiramente. E claro, é o meu substantivo. Ok? Tanto que da floresta, né? Que é isso daqui, ó. Isso daqui é a minha locução adjetiva. Isso aqui é uma locução adjetiva. Por quê? Está caracterizando que claro é esse. Um claro da floresta. Então isso aqui, ó, da floresta seria uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva. E claro é um substantivo. Ok? Então a letra C eu também vou descartar, porque ele quer uma locução adjetiva e um adjetivo que está destacado, claro. Vamos lá, letra B agora. A íngreme escada, desceu a íngreme escada, apegando-se às cordas. A íngreme escada. Íngreme está o quê? Qualificando o substantivo escada. Desculpa. Desceu a íngreme escada. Íngreme está o quê? Qualificando essa escada. O substantivo escada. Logo, isso aqui é o quê? Um adjetivo.
Por que não é uma locução adjetiva? Porque eu só tenho uma palavra. Para ser locução tem que ser uma reunião de palavras. Se eu não tenho uma reunião de palavras, é só um adjetivo, gente. Ok? Só um adjetivo. Então, eu já tenho uma parte. Vamos ver se as cordas é uma locução adjetiva. Apegando-se às cordas. Não é onde ele está se apegando? Onde? Onde é função do advérbio. Ok? Advérbio. Então, isso aqui está me indicando onde, o lugar onde eu estou me apegando. Então, seria uma função de advérbio de lugar. Só que aqui no caso, né, nós temos mais de uma palavra. E mais de uma palavra é uma reunião de palavras. Reunião de palavras é o quê? Locução. Só que está me indicando onde é a função do advérbio. É uma reunião de palavras com função de advérbio. É uma locução adverbial de lugar. Ok? Toma cuidado. E outra coisa, para ser adjetivo, função adjetiva tem que estar se referindo a um substantivo. As cordas, está se referindo a algum substantivo? Não. Apegando-se às cordas. O relacionamento desse cara aqui é com o verbo apegar-se. Quem se relaciona com o verbo? Advérbio. Adjetivo não se relaciona com verbo. Adjetivo se relaciona com substantivo, ok, galera? E vamos a letra A, que é o nosso gabarito. Certa hora da tarde, aqui eu tenho, ó, substantivo. E da tarde está o que? Caracterizando que hora é esta. Logo, é uma reunião de palavras com função de adjetivo. É uma locução adjetiva. Ok? Certa hora da tarde era mais perigosa. O que era mais perigosa? Ora, este cara aqui sozinho está caracterizando o substantivo hora. Então ele é somente o que? Um adjetivo. Por que somente adjetivo? Porque não é uma reunião de palavras. É um cara sozinho que está caracterizando o substantivo hora. Ok? Então a letra A é o nosso gabarito. Na letra A, as palavras destacadas da tarde e perigosa são, respectivamente, locução adjetiva e adjetivo. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Coloque isso na sua cabeça. Locução é uma reunião de palavras, ok? Valeu, galera. Até a próxima.